E agora vamos falar de carros adaptados. Você que é portador de necessidades especiais e quer dirigir, o Bahia Motor vai mostrar agora que o processo é bem fácil. Acompanhe a primeira parte da reportagem. A deficiência física acaba trazendo algumas necessidades especiais para os seus portadores e acaba também influenciando em algumas realizações de atividades cotidianas. Falando nisso, uma das atividades que também é influenciada é a questão de dirigir. Mas isso não é impossível. O portador de deficiência pode sim ter a sua habilitação. Hoje o Bahia Motor veio falar sobre isso para você que quer saber um pouco mais sobre o assunto. Vamos até uma autoescola de Salvador conversar com o diretor. Antônio, quais são as mudanças necessárias no carro para o aluno portador de deficiência? Então, vai depender muito da deficiência de cada portador. Acelerador e freio manual, que é justamente para o portador que não possui movimentos nos membros inferiores. O acelerador esquerdo, para o portador que não possui movimento ou não possui a perna direita. Ele acelera e freia com a perna esquerda. Pomo giratório é justamente para o portador que precisa só utilizar o braço esquerdo ou direito. Esse pomo é móvel, ele pega do lado direito do volante ou do lado esquerdo, sendo que o veículo também é automático. Para falar um pouco mais sobre essas adaptações e como o portador de deficiência pode dirigir, a gente está aqui com o Reginaldo Santos, ele que é instrutor. Reginaldo, para a gente começar o bate-papo, a gente olha, né, aqui na parte da condução do veículo, existem muitas coisas que num carro normal não há. Explica para a gente por parte, quais são essas coisas, né, quais são essas peças e qual a função de cada coisa. Pronto, primeiro eu vou te falar aqui sobre esse punho aqui, que basicamente ele é para o candidato que não tem um braço ou tem uma deficiência. Ele usa com uma mão só a direção. Observe que com um braço só ele pode dirigir, seja o esquerdo ou seja o direito. Entendeu? Primeira, por exemplo, se o outro candidato vem e não tem nenhum dos membros inferiores, ele vai acelerar aqui manualmente ou frear manualmente. Então essa alavanca faz com que o candidato acelere e freie usando a sua mão. Exatamente, ele vai trabalhar manualmente, acelerando ou freando. Antes de passar para as partes dos membros inferiores, né, e continuando isso aí, eu acho legal a gente abrir um parêntese em relação a isso, porque essa alavanca ela fica do lado esquerdo do volante, né? A gente pode ver. Existe, em alguma das hipóteses, dependendo da necessidade do candidato, de que essa alavanca venha para o outro lado, como é que funciona isso? Existe todo um procedimento para atender a qualquer necessidade. No caso, se o candidato só tiver o braço direito, isso aqui passa para cá. Observar que tem o mesmo mecanismo aqui de adaptação aqui. Interessantíssimo. Agora falando dos pedais, também tem que ter diferença lá embaixo, né? Tem que ter diferença. Aqui no caso, esse carro tem o freio e o acelerador. Se o candidato ele tem uma deficiência na perna esquerda, ele trabalha com o freio e com o acelerador na perna direita. Perna direita. Até aí tudo bem, que é o comum dos motoristas. Né? Se ele não tem a perna direita, ele vai trabalhar com o acelerador esquerdo, que em nenhum outro carro tem, só um carro adaptado. Aceleração esquerda e freio com a perna esquerda. Isso é muito interessante, mas inverte os usos dos pedais. Exatamente. Em termos de aprendizado, né, a mecânica de dirigir, existe uma diferença ou você acha que realmente é igual essa forma de aprendizado e que realmente o que muda é somente a adaptação para que ele dirija? Basicamente muda a adaptação e assim, o fato de o carro ele não ter a embreagem, que é um fator assim dificultador para quem está aprendendo, já ajuda muito. Basicamente a maior dificuldade dos candidatos é assim, de repente ele vem assim com algum tipo de sequela, um candidato mais assim sensível, digamos assim, entendeu? Mas basicamente o aprendizado é como se fosse uma pessoa normal, sem problema nenhum. Você falou uma coisa interessante, que é o fato, né, do carro ter uma transmissão automática. Né? Antes não tinha essa obrigatoriedade, mas agora é obrigatório que o carro seja automático. Exatamente, é obrigatório que o carro já venha com a transmissão automática de fábrica. Muito anteriormente se fazia toda a adaptação, mas hoje em dia eu só posso trabalhar com o carro automático e posteriormente fazer uma adaptação que se adeque ao candidato. Existe, né, um divisor, no caso, existe uma parte, uma etapa que diz qual a necessidade desse portador e assim a autoescola é obrigada a se adaptar para esse portador de necessidade especial? Exatamente, ele vai fazer lá o procedimento dos exames médicos,
psicológicos normais, mas o médico em si, que é especialista nessa área, ele vai determinar qual adaptação ele vai ter que ter no carro para que atenda, que venha atendê-lo, entendeu? Não é assim, eu cheguei lá, comprei aqui o laudo e vou para a autoescola, e lá a autoescola vai me dizer, não, o próprio Detran, o órgão, o médico lá do órgão que vai determinar. Você vai usar o membro inferior direito, esquerdo, o braço direito, o braço esquerdo, entendeu? Já vem tudo já pré-determinado através do órgão. Ainda falando sobre essas informações, Reginaldo, que eu acho que é sensacional para quem não tem, né? Ou melhor, para quem tem a necessidade especial e às vezes fica com receio de procurar uma autoescola, acha que é incapaz de dirigir. A gente está aqui desmistificando isso. Agora eu me pergunto o seguinte, né? O candidato comprou o laudo, foi lá no médico do Detran, o médico avisa qual a sua necessidade. Quando ele chega na autoescola, qual é o procedimento desse portador? Ele vai seguir o procedimento basicamente normal de uma pessoa que vai fazer a habilitação normal. Fazer as 45 horas aulas teóricas, mais as 25 horas aulas práticas. Que no caso as aulas teóricas você vai fazer no turno da manhã, da tarde ou da noite. Que na verdade são 9 dias. Sim. E no caso das práticas são 25 horas, que na verdade não são uma hora fechada. Digamos, cada aula possui 45 minutos. Entendi. Então, realmente o prazo, né, acaba sendo igual. Igual para uma habilitação normal, para a primeira habilitação de uma pessoa dita normal. A gente sabe que um condutor normal, né, um candidato normal que quer tirar a sua CNH, ele tem que alugar o carro da própria autoescola para fazer esse teste. Eu acredito que nessa situação seja a mesma coisa, mas como funciona a avaliação no lugar? É a mesma avaliação, é o mesmo percurso, como é que funciona? A avaliação para essa primeira habilitação desse candidato é a mesma do candidato dito normal. Só que, no caso do candidato que vai fazer a habilitação normal, ele vai ter o acompanhamento do examinador. E no caso da pessoa que tem uma necessidade especial, ela vai ter o acompanhamento do examinador e do médico. Interessante. Então o médico vai junto. Coisa faz no mesmo local, porém acresce a presença do médico. Existe um treinamento diferente, um treinamento apropriado para esse tipo de candidato? Existe. Todos nós que somos instrutores passamos por um curso de preparação. Temos que ter obrigatoriamente o curso para ingressar na função. Porém, assim, quando a gente vai fazer o curso, tem as áreas específicas. Por exemplo, para dar aula para pessoas com necessidades, tem que ter uma matéria, digamos, uma matéria específica para trabalhar com esse público, entendeu? Um preparo a mais do que o dito normal. Muitos se perguntam como fazer para ter um carro adaptado, né? Verdade. Conta pra gente como esse condutor ele pode adquirir o carro dele e quais são os benefícios, né? Que existem benefícios para o portador de necessidade. No caso, as pessoas que têm essa necessidade, elas têm no valor do carro um abatimento que eu imagino que seja basicamente entre 30% do valor do veículo. 30%? Ela tem esse desconto. Ou seja, já é um valor, né, que é muito mais acessível para que essa pessoa realmente possa dirigir. É um incentivo a mais, né? Um motivo a mais para essa pessoa querer dirigir, porque vai estar com um carro que, na verdade, esses carros são mais caros, mas, porém, com esse desconto ele fica bem mais acessível, né? É interessante falar também que esse carro ele não vem adaptado, né? Não, ele vem assim de fábrica, com a transmissão automática, porém as adaptações a gente faz de acordo com a necessidade do condutor. Como é que funciona a renovação, né? Para tirar a habilitação a gente já falou, mas na renovação como é que funciona? O condutor, o candidato dito normal, ele vai fazer a renovação pura e simplesmente ali na parte médica, teórica, médica, tal, nada além disso. Mas o candidato, já nessa categoria, ele precisa passar a cada renovação pelo exame prático. Caramba, mais uma vez. Então, toda vez que ele for renovar a sua habilitação, ele faz o exame prático, lembrando, com o instrutor e com o médico. Exatamente, ele não precisa fazer a aula, não é obrigatório. A autoescola recomenda até porque ele não conhece esse carro, mas não é obrigatório. O exame em si é. Essa renovação, ela é feita no mesmo prazo do condutor comum? Não, nesses casos são 3 anos. 3 anos, de 3 em 3 anos acontece essa renovação. Exatamente. Importantíssimo para que quem tem, né, já essa habilitação, porque até o condutor normal ele se passa, né? Se passa, com certeza, Imagina quem tem um prazo diferente. Exatamente, com certeza, Passa uma mensagem para aquele portador que está assistindo a gente, que tem essa vontade, mas que tem vários receios e que acha que não é capaz de dirigir. A mensagem que eu passo é de positividade, de confiança, que esse candidato que esteja nos vendo agora, que venha para cá, que não é nada do outro mundo, não é um bicho de 7 cabeças, não. Aqui a gente está preparado, apto para recebê-lo da melhor maneira possível, qualquer que seja a sua necessidade.
Bom, então você que é portador de uma necessidade especial, não tenha medo. Não existe um motivo por que você achar que você é incapaz de ser habilitado. Vá a uma autoescola e procure um instrutor, claro, uma autoescola que tenha toda essa estrutura para poder lhe oferecer e faça a sua habilitação. E a prova viva de que realmente a acessibilidade é o ponto-chave, que nada é impossível para você que tem necessidades especiais, é a dona Denise Reis que está aqui. Denise, conta pra gente, qual conselho e qual mensagem você passa para quem tem uma necessidade especial e que acha que não tem condições de ser habilitado, até porque você está aqui tirando a sua habilitação, não é isso? Nós somos capazes, sim. É querer, é poder, ter fé em Deus, entendeu? E tentar. Se não der, não deu, mas pelo menos a gente tem que ter a consciência de que nós somos capazes, sim. Nós queremos, basta querer. Querer é poder. Conta pra gente, na prática é difícil ou é tranquilo? É meio difícil, é complicado, principalmente para mim que nunca tive acesso ao volante. Então no começo, tá, meu instrutor aqui que sabe, a gente fica nervosa, você quando vê um pedestre, você fica ansioso, às vezes você freia sem necessidade, mas como ainda estou no começo, não tenho nem 50% de aula, eu acredito que para quem nunca teve contato, eu não estou tão ruim. Então é querer mesmo, eu quero isso. E Deus sensacional. Dá esse consentimento. Você já conseguiu, pode ter certeza que a senhora já é uma vencedora por estar aqui. Eu acho que o mais importante é tomar atitude, é fazer, é correr atrás, não ficar no sofá se lamentando, até porque a vida continua. E inclusão social é o mais importante para todas as pessoas que têm necessidades especiais, não é isso? Com certeza, com certeza. Nós precisamos de autovalorizar, entendeu? Ter uma autoestima maior. Eu estava muito para baixo mesmo. E aí meu sobrinho disse assim, tia, por que essa dependência de suas filhas? Por que se a senhora é tão inteligente? Aí eu realmente achei que deveria me dar uma oportunidade. Se eu não conseguir, pelo menos eu tentei. Mas eu quero, pelo menos dizer assim, eu fui. Não deu, mas eu tentei. Denise, eu de antemão, parabéns, não só pela atitude, eu tenho certeza que a senhora já conseguiu, viu? Tudo de bom e boa sorte durante o processo. Com o consentimento de Jesus, com o consentimento dele. E com o apoio de Eric aqui, que você vai ver, a minha corrente forte. Ô Eric, você sabe que sua responsabilidade é imensa, né? Com certeza. Uma boa aluna aqui, espetacular aqui, espetacular ela. Sensacional. Dona Denise, me diz só uma coisa. É aqui que você se sente bem? Eu consigo. Qual o sentimento? Ai, meu Deus, é emocionante. Eu nunca tirei daqui. Geralmente eu pego no caminho já, né? Mas hoje eu vou tentar. Se conseguir, conseguir. Né? Você vai conseguir. Boa aula pra senhora, viu? Obrigada. Valeu. Tchau, tchau.